Muito bem, nessa aula 13, tá, a gente vai começar a falar sobre herança. Tá? A gente já começou a ver um pouquinho disso nas aulas anteriores, né, na aula anterior mais especificamente, onde nós vimos como compartilhar características, tá, entre objetos. Tudo bem? Bom, eu tenho aqui a minha estrutura de pasta montada, tá? Estou aqui dentro da pasta aula 13, herança prototípica, tá? Tenho aqui o arquivo index.html e script.js copiados da pasta da aula passada para cá, tá? E aqui dentro do Conemu, eu já rodei aqui o meu servidor estático utilizando o comando http server-o dentro aqui da pasta aula 13 herança prototípica. E aí ele já rodou aqui no browser para mim, né, o HTML, tá mostrando aqui o Olá Mundo e mostrando os exercícios que a gente executou na aula passada aqui dentro desse arquivo scripts.js. Bom, para falar sobre herança, eu vou manter aqui parte desse código, tá? Eu vou eliminar aqui essa parte inferior e aí a gente vai começar a falar um pouco mais sobre isso agora. Bom, a primeira coisa que você tem que saber, tá, é que todo objeto, quando ele é criado, tá, seja na forma literal ou através de um construtor, ele herda características de object.prototype, tá? Isso para qualquer objeto. Toda vez que um objeto for criado, ele vai herdar características de object.prototype, ok? Bom, e o que é esse object.prototype? Nas aulas onde a gente falou sobre tipos de dados, onde a gente viu lá boolean, string, undefined, null, né? Todos esses são tipos de dados, tá? Inclusive os objetos, tá? Eles também são um tipo de dados, ok? Então, quando eu falei que todos herdam de object.prototype, eu estou falando disso, tá? Então, sempre que um objeto é criado, ele é do tipo object. Ele é um objeto, tá? E objetos têm uma propriedade prototype. E quando um objeto é criado, esse objeto herda essa propriedade prototype de object. Tudo bem? Bom, sabendo disso, a gente vai começar a fazer algumas comparações aqui. Nas aulas anteriores, a gente vem trabalhando aí com a construção de objetos através de um método construtor, tá? Que usa uma função definida com a inicial maiúscula aqui. E aí, quando essa função vai criar o objeto, a gente utiliza a palavra reservada new, tá? Para criar um novo objeto a partir desse método construtor. Bom, vamos fazer isso aqui então. E aí, mais uma vez, eu vou criar aqui var Rodrigo, que vai ser igual a new, tá? Pessoa. E aí eu vou passar aqui Rodrigo. Vou passar aqui idade 21 e vou passar o sexo, tá, como masculino também. Vamos lá. Legal. Então, vou atualizar aqui. Nenhum erro ocorre, tá tudo ok. Vou dar um console.log agora em Rodrigo. Olha só. Então tá aí o nosso objeto criado a partir de um método construtor, tá? Mas existe uma outra notação que eu posso utilizar para construir objetos. Então, além de usar um construtor, eu posso usar um factory function para poder fazer isso, tá? Então, a gente vai fazer isso logo aqui abaixo, tá? Então, vamos lá. Nesse caso, eu acho que até não vou precisar disso aqui nesse momento, tá? Então, por enquanto, eu vou remover isso. Depois, se a gente precisar, eu vou redefinir novamente, que assim a gente tem a tela mais limpa, vai ficar mais fácil para você entender. Então, aqui acima agora, eu vou definir uma factory function. Tá? Como que eu posso fazer isso? Através de uma function expression, eu vou fazer essa construção. Então, eu simplesmente posso falar aqui que var carros, ou melhor, make carro, tá? Vai ser um objeto de carros, tá? Ou pode ser um make pessoa também, só para diferenciar. Vai ser igual a uma função. Olha só. E aí essa função vai retornar um objeto. Tudo bem? Bom, aqui para essa função eu tenho que passar os mesmos parâmetros aqui, uma vez que eu vou criar também um objeto pessoa. Tá?
Então, as pessoas têm nome, têm idade, têm sexo, e aí tudo que eu tenho que fazer aqui é retornar este objeto com essas propriedades. Para fazer isso, eu já tenho um objeto aqui declarado e agora eu preciso criar essas propriedades. No caso, vai ser o nome, que vai receber o parâmetro nome, idade vai receber o parâmetro idade, e sexo vai receber o parâmetro sexo. Olha só. Então agora, se eu criar aqui um outro objeto a partir de make pessoa, por exemplo, então vou aqui var Roberto vai ser igual make pessoa. E aí aqui dentro eu passo as propriedades, né, os parâmetros de configuração, que no caso o nome vai ser Roberto, a idade vai ser 25, e é um number, né? E o sexo vai ser masculino também, tá? Então, quando eu der um console aqui em Roberto, o que será que ele vai nos imprimir? Vamos verificar isso agora. Atualizando aqui, ó, você vai ver que ele retorna aqui um objeto, tá vendo? Então, nome Rodrigo, idade 25 e sexo masculino. Observe que aqui acima eu criei um objeto a partir do construtor pessoa. Então, object.prototype aponta para pessoa. Nesse caso, como eu criei um objeto a partir de um factory function, tá? Ele aponta para object. E era justamente isso que eu estava falando agora há pouco. Quando você cria um objeto, ele herda características de object.prototype. Tudo bem? Nos dois casos aqui, isso está acontecendo, tá? A única diferença é que aqui ele me mostra que o objeto foi criado a partir de um construtor, e aqui que o objeto foi construído a partir de um factory function que criou um objeto literal entregando este objeto. Para deixar isso mais claro, eu posso utilizar um outro método aqui, tá? Então eu vou usar aqui o console.log, e aí eu vou usar o object.getPrototypeOf, tá? E aí eu vou passar aqui o primeiro objeto, que é Rodrigo, tá? Então olha só o que ele vai imprimir aqui, ó. Ele vai falar, olha, esse prototype, né, esse objeto foi construído a partir de pessoa, tá? Inclusive ele mostra aqui que o construtor é pessoa, tá vendo? Constructor é pessoa. Legal. E agora eu vou passar o outro objeto aqui, que é Roberto. Quando eu atualizar isso, veja bem que ó, agora ele já mostrou diferente, que já não é pessoa, e se eu abrir, ele tem uma série de informações diferentes aqui. Mas veja que aqui ó, o constructor, tá? O constructor está definido aqui como object, tá? Então ele foi criado a partir de um objeto. Em ambos os casos, todos eles herdam, tá? Object.prototype. Por isso é possível utilizar aqui essas funções para fazer os nossos testes. E aí, mais uma vez, tá? Pode ser que você fale assim, mas não faz muito sentido, né? Eu falar que isso aqui foi criado a partir de object, porque eu estou construindo isso através do factory function make pessoa. Então você pode querer, por exemplo, definir aqui dentro, tá? Que make pessoa é o construtor, tá? Então novamente a gente vem aqui e coloca constructor. E aí eu posso definir isso aqui como make pessoa, olha só, tá? E quando eu atualizar isso daqui, veja que isso foi alterado agora. E aí eu tenho aqui como make pessoa o construtor de Roberto. Agora veja que realmente Roberto foi construído através do factory function make pessoa. Tudo bem? Então, mais uma vez a gente consegue alterar esse tipo de configuração, tá? Bom, mas veja que Roberto ainda continua sendo herdado de object, tá? Continua sendo herdado de object, embora seu construtor seja make pessoa. Agora a gente vai começar a trabalhar, tá, com uma outra possibilidade, então, de criar objetos, tá, herdando características de outros objetos, tá? Veja então que a gente tem aqui o make pessoa, tá, e a gente vai criar aqui agora um método para ele que vai retornar a idade, tá? Então vamos lá. Aqui eu vou ter um get idade, tá, que vai ter uma função
que vai retornar idade. Então, return this.idade. Tudo bem? Ó, vamos testar esse método aqui. Nesse momento, eu vou eliminar aqui esses outros consoles, tá? E aí, eu vou testar, por enquanto, somente aqui o getIdade do objeto makePessoa. No caso, makePessoa criou aqui o Roberto. Então, vai ser roberto.getIdade. Tá? Ao fazer isso, ele tem que me retornar a idade ali. Veja que ele está retornando 25. Tá ok, então. Tá? É o que eu tenho aqui. Bom, agora imagine o seguinte. Eu também queria, né? Eu também queria ter, tá? Esse método getIdade em outros objetos. E como é que eu posso fazer isso? Eu poderia fazer assim, então. Eu poderia ter aqui, por exemplo, um var pessoa criada. Vamos colocar assim para ficar bem claro, tá? E aí eu posso ter aqui um object.create, tá? E aqui dentro desse object.create eu passo algumas configurações, tá? O primeiro parâmetro que ele espera receber é um objeto, a partir de qual ele vai criar outro objeto, tá? Então, nesse caso, o objeto que eu vou passar aqui vai ser o makePessoa. E aqui o segundo parâmetro é um objeto de configuração, como aqueles que a gente vinha trabalhando ali nos métodos, né? Object Define Properties, tá? Então aqui eu posso, por exemplo, definir as propriedades, tá? E as configurações, né? Os métodos, os atributos de acesso dessas propriedades. Então aqui o que eu vou fazer é especificar uma nova propriedade que vai ser o endereço, tá? E eu vou fazer, tá, a configuração agora desta propriedade, dizendo que ela é configurável, que ela é enumerável, tá? E para fazer isso, tá, é bem simples, né? A gente já viu nas aulas anteriores, tá? Tudo que eu tenho que fazer aqui é falar que ela vai ser, ela pode ser escrita, né? Então, readTable vai ser true. Ela pode ser removida, configurable, true. Ela também pode ser enumerable, né? Então, vou colocar aqui enumerable, true, tá? E aí o value eu também posso especificar por aqui, tá? E eu vou especificar manualmente agora, para que fique claro para você como que tudo vai funcionar, tá? Então, o endereço vai ser rua fulano de tal 5001 São Paulo capital, tá? Então, olha só, vamos atualizar aqui, ver se está acontecendo algum erro. Tem um errinho acontecendo, né? Ele falou que esse token aqui não é esperado, realmente. Dentro de um objeto a gente utiliza vírgula, então, corrigindo aqui, ó. Ao atualizar, você vê que já não ocorre mais nenhum erro, tá? Nenhum erro mais ocorrendo. Então, agora eu posso dar um console.log e ver o que é que foi criado de fato, tá? Então, vamos lá. Bom, vou vir aqui abaixo do Roberto, tá? Vou até duplicar isso daqui. E aqui dentro, ó, eu vou dar um console.log em pessoa criada. Pessoa criada. E ao atualizar, você vai ver que foi criado um objeto, tá? Mas que dentro desse objeto eu só tenho aqui endereço, tá? E aí fica a pergunta, peraí, Rodrigo, mas você não criou um objeto a partir de outro? Então, ele não deveria ter dado aqui todas as características do objeto makePessoa? Sim, sim. Só que makePessoa aqui também é uma função. Ele vai construir um objeto somente quando essa função de fato for executada, tá? Então, olha só, a gente pode trocar esse objeto daqui, ao invés de usar o makePessoa, a gente passa a usar aqui o objeto Rodrigo, por exemplo, tá? Então, vou vir aqui em Rodrigo, ó. Aliás, vou usar o Roberto, né, que foi criado ali do make, tá? Ó, Roberto. E aí eu vou atualizar aqui
ele vai dizer que tem um erro, tá? Tem um erro, porque o object aqui ou é null ou não existe, né? Então, se eu pegar isso e passar para baixo aqui, ó, no local onde nosso objeto foi criado, tá? Lembra que quando a gente está utilizando esse tipo de notação, né, ele não faz hosting, a gente já viu isso nas aulas anteriores, tá? Quando a gente estava falando lá dos princípios do JavaScript, tá? Então, ao atualizar, olha lá, agora eu já tenho aqui o meu objeto, e você pode ver que ele tem aqui herdado, tá? Herdado, dentro da propriedade proto, ó, outras propriedades, tá vendo? Então aqui eu tenho getIdade, eu tenho idade, eu tenho nome, eu tenho sexo, tudo isso está sendo herdado do outro objeto, tá? Então basicamente o que a gente fez foi construir um objeto utilizando aqui um factory function make pessoa, tá? Na sequência nós pegamos este objeto, tá? E com ele nós criamos um novo objeto, adicionando uma nova propriedade. Veja que este objeto, por default, né, por natureza, tem apenas uma única propriedade declarada nele, criada nele, como a gente especificou aqui. Tá? E as outras propriedades estão sendo herdadas. GetIdade, idade, nome e sexo, tá? Tudo isso está sendo herdado aqui do objeto Roberto. Tudo bem? Agora veja que se eu vier aqui e der um console.log em getIdade, olha só, e atualizar aqui, ele está imprimindo 25, tá? Mas eu não tenho uma propriedade sendo definida diretamente, então quer dizer, ele está realmente herdando aqui do Roberto, tá bom? Se eu fizer uma alteração aqui, por exemplo, para 32 e atualizar aqui, olha lá, tá? Então é assim que funciona a herança entre objetos, tá? Veja que se eu não passar nenhuma propriedade aqui, olha só, vou tirar isso daqui agora, tá? E eu estou atualizando. Ó, e agora eu vou dar somente um console.log aqui. Você vai ver que ele herda todas as propriedades, que ele passa a não ter nenhuma propriedade própria, mas sim, ó, nenhuma propriedade própria, e sim todas as propriedades herdadas. Tá? Então, eu espero que tenha ficado muito claro isso para você, porque a partir de agora a gente vai trabalhar um pouco mais com isso, tá? E entendendo esse conceito inicial sobre herança entre objetos, tá? Vai ficar muito mais fácil para você prosseguir com as próximas aulas. Então eu finalizo por aqui e te vejo na próxima aula.